Olá Brasil, olá policiais multidisfarçados, olá podcast, eu me chamo de Luiz da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Depois de um vasto tempo sem trabalhar, Richard Linklater está de volta. Seu último filme, antes desse que falaremos hoje, foi a comédia com pitadas de thriller, protagonizada por Cate Blanchett em Cadê Você, Bernadette? Mas será que essa nova empreitada do cineasta fez jus a seus ótimos trabalhos como diretor de cinema? Ou será que temos o primeiro escorrego em sua vasta carreira? Enfim, antes de começarmos o vídeo, gostaria de convidá-los a todos a se inscreverem no meu canal, caso vocês gostem desse vídeo e dos últimos vídeos que eu estou produzindo aqui no canal J Críticas. Deixe aqui aquele joinha, deixe aqui o like e comentem o que vocês acharam do filme de hoje. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós conversamos sobre Assassino por Acaso. Na trama, um professor de uma universidade é contratado para ser um assassino de aluguel de alto calibre para a cidade de Nova Orleans. Mas, na verdade, ele trabalha para a polícia fazendo aqui alguns bicos, usando essa fachada para prender aqueles que o contratam para eliminar alguém. Tudo segue conforme o plano até que Gary se depara com Matt, interpretada pela atriz Adria Arjona. Desesperada para escapar de um relacionamento abusivo com o marido, ela recorre aos serviços do falso assassino. Movido pela compaixão e incapaz de ignorar a situação de Madison, Gary decide romper o protocolo e ajudá-lo. Essa decisão o coloca dividindo entre o seu dever como policial e seu crescente sentimento pela mulher. Rhythm ou Assassino por Acaso, filme norte-americano de ação policial de 2024, dirigido por Richard Linklater e estrelado por Glen Powell, com produção executiva de Alan Powell e roteiro escrito por Glen Powell e o próprio diretor Richard Linklater. E será que essa nova empreitada de 8/8 milhões de dólares fez jus, ou será que é mais uma bomba da ação de 2024? Tudo isso e muito mais descobriremos na nossa análise de hoje. Agora sim, roda a vinheta. De começar o vídeo de hoje dizendo que através de personagens cativantes e uma história envolvente, Linklater nos questiona até onde somos capazes de fingir para alcançar nossos objetivos. A vida como arte é um palco onde representamos diferentes personas buscando a aprovação e a felicidade. Mas em algum momento a máscara cai e somos confrontados com nossa própria identidade. É até aquela brincadeirinha que gostamos de avaliar. Goste da arte, mas não se apaixone pelo artista. Tudo possui uma máscara e não sabemos o que está exatamente do outro lado. Parece que ao terminar a sessão de Assassino por Acaso, ou Rhythm, eu tive a certeza que os pontos positivos falaram muito mais altos que os pontos negativos. É uma produção em que traz o Glen Powell em uma das suas melhores atuações. Eu que sempre achei esse ator um pouco limitado por sempre apostar em um tipo de atuação sem grandes atributos, sem grandes coisas. Em quesitos interpretativos, aqui ele captura e desenvolve vários tipos de arquétipos nele mesmo. Por um lado, isso de fato é um ponto positivo. Por outro, esse recurso é um pouco vazio, já que o cinema já apostou em muitas ocasiões esse tipo de abordagem, onde um personagem pode interpretar vários personagens ou até tendo inúmeras personalidades. E, de fato, com certeza, Richard Linklater desenvolve essa ideia. Between the real you and your occupation. By the way,
My name is Gary Johnson, and I'm a fake hitman. Gary, interpretado pelo Glen Powell, inicialmente é aquele típico professor de universidade que, aos olhos de seus alunos, é apenas um professor. Mas diante do desenvolvimento aqui, diante do que vemos aqui na problemática, a capacidade que o roteiro escrito pelo próprio ator, o Glen Powell, juntamente com o diretor Richard Linklater, desenvolvem aqui, ainda que isso seja arriscado quando o filme apenas não foca ou desenvolve bem esses temas. Vendo o que o filme propõe ao telespectador e tendo em vista que Gary vive esse personagem que, em suas demais personalidades, ele acaba se vendo em uma delas, ou que isso já tenha sido mostrado anteriormente, Gary ou as demais outras personalidades que o filme desenvolve, está intricado em um dos conceitos mais famosos da filosofia que o cinema e algumas produções de TV gostam de fazer, o ego e o superego. A mente humana, segundo Sigmund Freud, reside uma complexa dinâmica de desejos, impulsos e moralidade. Essa dinâmica é representada por três instâncias, que é o id, o ego e o superego. O id é a parte mais primitiva da mente, composta por instintos e desejos básicos como a fome, raiva e sexualidade. O ego, é o mediador realista dessa coisa. O ego surge como mediador entre o id e o mundo real. E temos aqui o superego, que é a voz da moralidade. O superego é a instância moral da psique internalizando os valores e regras sociais. Ele age como um juiz interno, criticando os nossos pensamentos e ações e nos ensinando a agir de forma ética e socialmente aceitável. Bom, dito isso, fica mais fácil entendermos como o filme explica toda essa ideia. Agora, falando de recursos mais técnicos, fotografia composta pelo diretor de fotografia Shane F. Kelly, que haveria trabalhado em Boyhood, da infância à juventude, de 2014, e dentre outros espetaculares filmes do diretor Richard Linklater. Ele usa planos mais abertos. Acredito que alguns recursos empregados pelo diretor são feitos de uma maneira mais dinâmica, ajudando a criar mais sutileza e equilíbrio com a ação e também com a proposta da narrativa. A paleta de cores vibrantes e a iluminação contrastante transportam o público para o universo de Gary, criando uma atmosfera imersiva e sensorial. Ron, uma das personalidades de Gary, é talvez uma das mais bem apresentadas aqui. Ron é o desejo de Gary, é o que Gary quer ser, é como ele é tomado por essa personalidade. Existem vários motivos que essa personalidade é construída aqui, é feita assim como Tyler Durden, interpretado pelo Brad Pitt lá no filme O Clube da Luta, lançado em 99, ou o próprio Máscara no filme do Máscara de 94, ou até o próprio Coringa no filme lançado em 2019, estrelado por Joaquin Phoenix, que luta contra o seu id reprimido que se manifesta através de violências, explosões de raiva e humor negro. Inclusive, há outros exemplos em como o id, o ego e o superego é desenvolvido nas produções tanto para o cinema como para a TV. Every sting operation was a performance. This is serious. I am in service business. And each arrest was like a standing ovation. Okay, Daniel. Talvez mais no final desse ano eu possa trazer um vídeo explicando tintim por tintim para vocês a respeito desse tema que é muito recorrente no cinema e na TV. Um bom exemplo disso tudo está no início do filme, quando Gary faz seus alunos a se questionarem sobre se arriscarem mais, sair de suas zonas de conforto, claro, de acordo com o que eles estavam discutindo ali naquela mesma cena. No caso aqui, o perigo de viver livremente. Inclusive, durante toda a narrativa, nos primeiros 15 minutos, observamos que Gary possui suas diferenças. Ele vive sua vida de uma maneira, mas
simples possível. Quando o próprio Gary entra nessa de ser um suposto assassino de mentirinha disfarçado, obviamente, percebemos como Glen Powell desenvolve toda uma postura diferente em todas essas personificações. A sua primeira vítima, quando ele senta ao seu lado, que é um cara meio musculoso, de cabelos longos e expressões raivosas, demonstra que a transformação da identidade de Gary tomou outro rumo. Não é mais ele ali. É ele, mas não é bem ele ali. Antes disso, Gary, como podemos ver no decorrer do filme, ele criava seus personas do zero, desde a cor do cabelo, roupas, mas também como ele agia diante das variadas situações que ele presenciava. Isso é mostrado quando ele ajuda a um gangster na cena da boate, ou quando ele se veste de um caipira de cabelos longos e algumas roupas bem esquisitas. Tudo isso aqui é proposto desde a escrita, ou seja, o que está sendo feito no roteiro e como a direção executa muito bem isso. O roteiro escrito pelo próprio diretor Richard Linklater em parceria com Glen Powell brinca muito com os clichês de comédias românticas e thrillers, subvertendo-as de forma muito inteligente e inesperada. A trama é repleta de reviravoltas e momentos de ação. Alguns não são bem momentos de ação, mas tem ali a presença que prende a atenção do público do início ao fim, enquanto os personagens eles se aprofundam em um jogo de sedução e perigo. Um outro elemento primordial nesse filme é a química assim magnífica entre Glen Powell, que ouso dizer que está entre as suas melhores